Hello, students. How are you? My name is Daniela Oliveira, your English teacher. Uma boa noite, pessoal. Aqui é a professora Daniela, a professora de inglês de vocês, caso vocês ainda não conheçam. Essa é a nossa segunda aula. Nós trabalhamos na primeira aula uma reflexão. A reflection about English language, a respeito da língua inglesa. Eu espero que vocês tenham conseguido realizar e postar na plataforma. Então, recordando que nós trabalhamos. Então, eu deixei para vocês algumas perguntas para vocês refletirem. Lembrando que não era para ficar fazendo pesquisa, era para vocês colocarem aquilo que vocês já sabiam. Então, são estas as questões que eu deixei para vocês pensarem, para vocês elaborarem as perguntas. Eu recebi diversas respostas de vocês, mas ainda está faltando de muitos alunos. Então, estas questões que nós trabalhamos na aula passada foram 7 questões e hoje nós vamos fazer a correção. Correction all the exercise in English, ok? Então, lembrando, eu vou fazer a correção com vocês, vocês vão analisar aquilo que vocês já fizeram. Se estiver muito diferente, não tiver sentido aquilo que vocês escreveram, eu vou solicitar para que vocês arrumem. Tá? Então, se eu escrevi, por exemplo, uma pequena definição e vocês colocaram outras coisas que não tem nada a ver, arrumem, ok? Para deixar o caderninho de vocês. Alright, very good. Ok? Então, nós vamos fazer a correção de pergunta para pergunta. Depois, vamos ver alguns videozinhos relacionados ao conteúdo. Então, é importante que vocês prestem atenção aí aonde vocês estiverem. E não esqueçam de fazer uma listinha com o nome de todos que estão presentes aí nesta aula e me enviem. Pode ser aqui no Centro de Mídias ou pode ser pelo WhatsApp. Se todos vocês já souberem o número da chamada corretamente, o escriba que for delimitado aí para a aula de hoje, para fazer a chamada para mim, eu agradeço muito, pode colocar o número da chamada, se estiver correto e todos souberem exatamente o número. Alright? Thank you so much. Então, vamos recordar as perguntas e na sequência já vamos ver a resposta. Lembrando, se tiver parecido, se tiver nomes próximos, não precisa ficar fazendo essa correção. Alright? Number 1. Why learning English is so important? Então, por que aprender inglês é tão importante? O inglês, para nós, ele é importante para a comunicação em geral entre as pessoas. Então, hoje, o objetivo do inglês para nós é que possamos nos comunicar entre as pessoas, entre os países, entre as comercializações, tá? Então, o inglês ele se torna importante para nós para isso, para que venhamos a nos comunicar com pessoas de diversos lugares do mundo em tempo real em inglês. Para que isso aconteça, todos devem aprender um único idioma e hoje esse idioma é o inglês. Pode ser que daqui para frente, daqui a algum tempo, não seja mais a língua inglesa, possa ser um outro idioma, mas hoje it's English. English, it's so important. Okay? Number 2. Why the world is extremely small nowadays? Então, por que o mundo está extremamente pequeno hoje em dia? Devido, alguém conseguiu colocar essa resposta? O que une as pessoas mesmo estando longe? A tecnologia. Então, a tecnologia, ela permite com que mesmo as pessoas estando longe, elas consigam ter esse contato, elas consigam se comunicar através da internet, de um telefone. E isso vai favorecendo aí a comunicação entre as pessoas. Então, é muito importante esse avanço da tecnologia cada dia mais.
ok? Number 3. Quem conseguiu fazer essa, hein? Essa eu acho que foi muito fácil. What countries speak English as an optional language? Então, em que países se fala inglês como língua oficial? Eu quero ver as respostas aí no chat. Vamos lá, quem que vai colocar aí as respostas? Então, lembrando que são países como língua oficial. Tô aguardando as respostas de vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a explicaçãozinha e vou mostrar também outros países que falam inglês como segunda língua. Let's go. Então, lá, como primeira língua, nós temos Austrália, Bahamas, Canadá, Irlanda, Guiana, Nova Zelândia, Estados Unidos e o Reino Unido. Então, Austrália, Bahamas, Canadá, Ireland, Guyana, New Zealand, the United States, the United Kingdom. Então, são esses alguns países que têm como língua oficial a língua inglesa. Como segunda língua, que não foi a pergunta, mas só para acrescentar. Então, na Índia, na Nigéria, na África do Sul, Israel, Brasil, entre tantos outros, que têm o seu próprio idioma, mas que têm o inglês como um suporte, como uma língua da comunicação. Essa com certeza vocês acertaram, essa foi muito fácil, ok? Vamos seguir então. Number 4. The English language is the same in all countries where it is spoken. Why? Então, a língua inglesa ela é igual em todos os países onde ela é falada? Explique. E aí, o que vocês entendem como isso? Vocês acham que a língua inglesa é a mesma em todos os lugares? Tô aguardando a resposta. Yes or no? Não, pessoal, não é. Por quê? O que vai variando de um lugar para o outro? São os dialetos, as variantes linguísticas, sotaques, né? Então, vai variando de uma região para região. Então, pode ser que na Inglaterra se fale de um modo, nos Estados Unidos se falam de outro, mas todos entendem o que está sendo falado, mas em determinados contextos são palavras específicas, ok? Então é muito importante, porque de repente você vai fazer uma viagem, você ouve um vídeo, uma música, e aí você ouve uma determinada palavra, você vai pesquisar e você vai ver que em um outro lugar se pronuncia diferente. É igual aqui pra gente no Brasil. No Brasil também existe esses sotaques, dialetos, variantes linguísticas, e são muito nítidos quando você sai de São Paulo e você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Bahia, você vai para uma outra região. Alguém já ouviu falar de sacolé? Alguém sabe o que é sacolé? Eu até então, quando eu estive nessa região do sacolé, acho que foi a Bahia, eu não sabia o que era sacolé. Eu fiquei deduzindo por causa dos desenhos. Mas é o nosso geladinho, tá? Então, é as palavrinhas diferentes, mas com o mesmo contexto. Quantos aqui já não ouviram falar de macaxeira? Que será que é a macaxeira? Quem que pode me auxiliar aí no chat? Isso mesmo, macaxeira para nós aqui em São Paulo é a famosa mandioca, tá? Então, são palavras que vão variando de região para região e que vão dando o contexto daquele lugar, que vão criando raízes, que vão fazendo determinados grupos falar um pouquinho diferente, criando a sua própria identidade, ok? Number 5. Which words do you know in English related? Então, lembrando que aqui era para vocês escolherem
5 palavras relacionadas a cada categoria. Então, eu coloquei restaurant, computer e objects. E vocês conseguiram realizar esse exercício? Alguém consegue colocar aí para mim no chat palavrinhas em inglês relacionadas a restaurant? Tô aguardando a resposta de vocês. Vamos lá? Vou dar um minutinho para vocês escreverem aí no chat. Isso, muito bem. Então vamos ver que são palavras do cotidiano de vocês. Não é para que vocês fiquem pesquisando no celular, nos dicionários. Não, era para vocês pensarem um pouquinho em coisas que de repente vocês têm na casa de vocês e que poderia existir no restaurante. Então lá no restaurante, a gente poderia ter Apple. Vocês conhecem aí como uma marca de celular, mas na verdade é uma fruta. Hot dog, cheeseburger, milkshake, coffee, pizza. No, no. Se você escreveu pizza, eu vou pedir para você corrigir. Lembrando que pizza não é uma palavra inglesa, tá? Então, tirem ela e coloquem um outro alimento, um outro item que tem dentro do restaurante. In the restaurant. Alright? Again, apple, hot dog, cheeseburger, milkshake, coffee. Entre tantas outras coisas. Yes? Agora, vamos ver a respeito dos computers, que é informática. Essa é legal, essa foi fácil. Quem que vai escrever para mim aí no chat? Marca aí para mim as palavrinhas que você colocou aí como palavras relacionadas a computer in English. Don't forget. Não pode ser nomes de softwares, não pode ser nomes de programas, de nomes, não pode. Vamos lá. Yes. Ah lá, computer. Itens do cotidiano, da maioria. Não vou falar de todos, mas da maioria. Mouse, webcam, pendriver, DVD, CD, coisas que a gente não tem utilizado muito, mas são palavras em inglês. Wi-Fi, laptop. Laptop é o nosso notebook, é o nosso computador portátil, ok? Então, se vocês observarem, são palavras de difícil identificação. Eu tenho necessidade de ficar traduzindo todas essas palavras? Não, porque é do cotidiano de vocês e vocês sabem o que significa cada uma delas. Então, se vocês pararem para observar um pouquinho, por isso que eu foquei em categorias, para facilitar para vocês a localização dessas palavras, porque fica muito mais fácil. Yes? Então, caso vocês tenham colocado itens que seja em inglês, que seja de computador, não tem necessidade de ficar apagando. E o nosso último item é a respeito dos objects. Qualquer objects, qualquer item que vocês queiram ter colocado. Então, eu coloquei algum, fui olhando aqui na minha casa e fui pegando algumas palavrinhas que podem ter contato, que vocês possam reconhecer, sem necessidade de ficar traduzindo. Então, bowl, table, book, sofa, notebook, mask e car. Tá? Então, são palavras simples, mas vamos dar uma olhadinha aí nas definições para que você não tenha dúvidas das palavras. Bowl, bola. Table, mesa. Book, livro. Sofa, mesma coisa, sofá. Notebook, eu até coloquei anotação aqui. Gente, toda vez que eu falar notebook, open your notebook, é para pegar o caderninho, é para pegar o seu caderno, tá? Notebook não significa computador. Lembrando que computador portátil é laptop, tá bom? Mask, que é o que a gente tem usado muito, máscara. E car, que com certeza todo mundo sabe aí a definição, que é carro. Yes?
Então, terminem de fazer as correções de vocês para nós darmos sequência. Espero que não tenha sido muito complicado esse exercício, mas é um exercício assim muito bom para a gente poder fazer o nosso cérebro andar um pouquinho. Vamos dar sequência? Number 6. Where to find the English nowadays? Então, onde podemos encontrar o inglês hoje em dia? Onde podemos encontrar? Não é em países, gente. É claro que se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar inglês. Não é isso que eu estou falando. É aqui dentro do nosso próprio país. Onde que a gente pode sair e, de repente, ter contato com pessoas que falam inglês. Podemos ter contato com placas, com situações em inglês. Quem que pode escrever aí no chat algumas palavrinhas? Tá aguardando aí, umas 2, 3 palavrinhas já tá ótimo. Isso. Então vamos lá. A gente pode estar encontrando em inglês com certeza aí, ó, a maioria colocou school, escola, com certeza. Se tiver aulas de inglês no seu currículo, com certeza você vai ter contato com o English. Courses, cursos. E aí depende muito do tipo de curso que você for fazer. É só curso de inglês que você vai identificar o inglês? Não. Pode ser cursos de programação, pode ser cursos que tem aí relacionados à informática, que a maioria é tudo em inglês. Então, cursos, você também pode ter contato aí com a língua inglesa. Lojas. Tem lojas que todos os produtos são de marca inglesa, de marca americana, então vem estampado nas roupas, escritas em inglês. Então, nós temos contato com o inglês através das roupas, não só das lojas, das roupas, dos objetos que a gente utiliza. Tem muitos chapéus que vêm com os nomes em inglês, roupas, cadernos que a gente compra. Então, a gente passa a ter um pouquinho de contato. Aeroporto, airports. Com certeza lá no aeroporto é um dos lugares que você mais vai ter contato com pessoas que falem inglês. Isso é com certeza aqui no nosso país, tá? Então é muito importante mesmo esse contato que a gente tem. A gente pode ter contato com inglês também em rádios, televisão, que não foi colocado, mas que alguns de vocês podem ter marcado. Então, quando a gente liga o nosso rádio e ouve uma música em inglês, não tem contato melhor do inglês do que uma música, um filme, um thriller. Então, infelizmente, não tem como fugir. E também games. Games. Quem joga videogame, Xbox, tem que ter contato em inglês. E é o tempo todo, os comandos, os desafios, e em inglês, nem todos os jogos são traduzidos ainda para o português. Então você se vira aí com o que você tem, ou você coloca no Google Tradutor, ou você fica tentando ler com um dicionário, né, com algum aplicativo de ajuda, mas você se envolve naquilo e você vai tentar buscar passar daqueles desafios, passar os comandos, e nada te impede de continuar porque está escrito em inglês, porque está o áudio em inglês. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso também, que por mais que a gente queira fugir, não existe isso aqui no nosso Brasil, né? No nosso país, porque a cultura americana, inglesa, ela é muito presente aqui para nós. Number 7. Where English may be useful to you. E para você? Aonde que esse inglês pode ser útil? Primeiro, para o mercado de trabalho. Muitos aqui já estão na idade de estar procurando seu primeiro emprego. Outros já estão até trabalhando. Né? Então, no mercado de trabalho, se você tem um pouco de inglês, conhece, tem contato, estuda, você vai ter um diferencial no seu currículo. Você vai ter um diferencial dentro daquela empresa. Mesmo que você não faça um inglês top, você estude, já é um diferencial para você. Para possíveis viagens, gente, viagem. Quando você vai viajar, independente do lugar, as placas do aeroporto, os comandos, é tudo em inglês, aquilo ali é fantástico. Então,
Para você que de repente for viajar, é muito importante saber aqueles comandos, aquelas ordens relacionadas a viagens, a aeroporto, é muito legal, né? E para entender principalmente o que acontece ao nosso redor, que foi o que eu acabei de falar na outra questão, para você entender música, jogos, para você ter acesso à internet de um modo mais amplo, porque quando a gente faz uma pesquisa em português, sai alguns resultados, mas se você fizer aquela mesma pesquisa que você deseja em English, vixe, é um mar de opções, é um mar de respostas, é um mar de conhecimentos diferentes para vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí essas reflexões e que elas são importantes para nós, para que a gente possa dar sequência às nossas aulas de inglês de um modo mais construtivo, de um modo que todos vocês venham a entender essa importância da língua inglesa na nossa vida, ok? Vamos dar sequência então. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho essa definição de dialetos. Nós não vamos trabalhar com dialeto ainda, mas é mais para que vocês entendam, se tenha ficado alguma dúvida, esse pequeno conceito de dialetos. E depois eu vou mostrar um videozinho explicando a diferença aí de língua e dialeto, ok? Vamos lá então. Dialeto é o nome usado para caracterizar um modo de falar que seja próprio de um grupo de falantes. Por exemplo, em alguma região do interior de algum estado, pode haver comunidades que interagem entre si e que desenvolvem uma pronúncia muito específica, um vocabulário que não é conhecido fora dali e até mesmo uma estrutura gramatical muito característica deles, usada ali dentro daquele grupo. O dialeto, portanto, é considerado uma variedade da língua. O que se sabe hoje sobre dialeto é que é um conceito muito antigo que surgiu na Grécia Antiga, porque de uma região para outra o grego era muito diferente. Nessa época, o fato de um jeito de falar ser chamado de dialeto não era indicativo de mais status ou de menos status, porque igualmente cada grupo tinha o seu dialeto. Só que depois, por motivos principalmente políticos, um desses dialetos foi eleito para representar a língua grega. Então ele funcionaria como um modelo de língua, representaria a língua oficial da Grécia Antiga e também seria a língua a ser ensinada naquele território naquela época. Quando esse modo de falar ganhou mais status, ele levou os outros a serem considerados de menor importância. Essa é uma informação fundamental porque a escolha de qual dialeto seria usado como a língua do lugar não teve nada a ver com qual era a melhor língua, ou a mais correta, ou a mais completa, nada disso. A ordem dos acontecimentos é exatamente o contrário. Não é porque eles escolheram um dialeto mais correto e por isso ele virou a língua, e sim, um dialeto virou língua e por isso ele passou a ser visto como superior, como melhor, como mais correto, como mais bonito, qualquer coisa assim. E, em geral, o dialeto que é escolhido para ter esse status de língua vai ser o de uma região que tenha mais poder político ou poder econômico. Não tem nada a ver com características intrínsecas da língua. Bom, como eu falei, uma consequência de um dialeto ter sido alçado ao status de língua foi que os outros dialetos passaram a ser vistos com alguma desconfiança, como se eles fossem modos de falar inferiores, menos importantes, feios. É daí que surge uma oposição entre língua e dialeto. E é daí também que vem uma frase muito famosa, que tem autoria meio incerta, que é assim: uma língua é um dialeto com exército e marinha. Ou seja, o que diferencia a língua do dialeto está muito mais relacionado a poder político, econômico, militar e não a língua em si. Vamos falar um pouco sobre o nosso caso? Em Portugal aconteceu a mesma coisa. Existiam vários modos de falar, e quando a capital do país passou a ser Lisboa, aquele dialeto que era específico só daquela região passou a ser considerado a língua do país inteiro, tanto que ganhou o mesmo nome do povo português, a língua portuguesa. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem muitos casos assim no mundo inteiro.
Outro exemplo é a Itália, que sempre teve vários modos de falar, mas o que a gente chama de italiano é a língua que era falada especificamente na Toscana. Tradicionalmente, para um modo de falar ser considerado um dialeto, ele tinha que ser específico de alguma região. Por isso ele era chamado ou de dialeto regional ou de dialeto geográfico. Mas atualmente esse conceito tem sido visto de um jeito bem mais amplo, que também abrange fatores sociais. Por exemplo, se grupos de pessoas de gerações diferentes usam, dentro do seu próprio grupo, um sistema linguístico que tem palavras específicas, uma gramática diferente ou um sotaque muito particular, isso poderia ser chamado de dialeto etário. E seguindo a mesma lógica, também pode existir um dialeto feminino, um dialeto masculino, um dialeto baseado em classe econômica e assim por diante. Aqui no Brasil, a gente já teve muitos estudiosos de dialetos regionais. Acho que uma expressão familiar para muita gente é o dialeto caipira ou dialeto rural, mas na verdade existem vários dialetos caipiras e não só um, tudo depende da região. Quando a gente compara línguas e dialetos, é claro que as línguas tendem sempre a ter um número maior de falantes, mas isso porque o uso de uma língua é resultado de uma imposição política. Mesmo que você queira manter vivo na sua região um determinado modo de falar, as crianças que vão para a escola são obrigadas a estudar a língua oficial, porque alguém poderoso decidiu assim, e não porque o dialeto seja ruim. Claro que existem comunidades em que somente o dialeto local é usado, normalmente regiões pequenas, pequenos vilarejos de imigrantes, esse tipo de lugar. Acho importante vocês saberem que decidir o que é ou não um dialeto nem sempre é simples. Não existe formalmente um pré-requisito, como uma quantidade mínima de vocábulos, a existência de uma gramática ou de um dicionário, nada disso. Se em uma determinada região as pessoas têm uma maneira bem específica de se comunicar, isso constitui um dialeto. E isso independe de alguém ter parado para registrar a maneira como essas pessoas falam. Outro exemplo da falta de consenso é que alguns linguistas consideram que o português falado no Brasil é um dialeto e outros acham que não. Alguns defendem que o português brasileiro é uma língua independente do português europeu e outros discordam. Para terminar, uma outra informação importante é que hoje os estudiosos da sociolinguística preferem evitar esse termo dialeto, porque para o senso comum ele pode trazer uma imagem pejorativa e usar no lugar dele variedade linguística. Espero que tenha ficado claro. A minha principal fonte para fazer esse vídeo foi esse livro aqui, que é o Dicionário Crítico de Sociolinguística, da Parábola Editorial, vocês encontram no site deles. Recomendo. Li também um outro texto que está aqui na descrição. Então, foi passado para vocês uma pequena definição sobre o que são dialetos, variedades linguísticas ou sotaques. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí algumas definições, que é o mais importante. Agora, nós vamos dar uma olhadinha entre a diferença entre língua, idioma e dialeto. Agora vai chegar o momento de vocês, então eu preciso que vocês anotem aí no caderno de vocês a definição para cada uma desses termos. Vocês podem até anotar em português, não tem problema, tá? Então vocês vão anotar aí no caderno de vocês o que significa língua, o que representa idioma e o que representa o dialeto. Vamos lá? Língua, idioma, dialeto. Será que isso tem diferença? Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A língua é um sistema formado por valores e regras. Ela é um instrumento que é utilizado para a comunicação. Já o idioma é como chamamos a língua oficial de cada nação. O idioma está sempre relacionado ao estado político. Um país. Assim, podemos dizer que o português é o idioma oficial de nosso país. Já o conjunto de línguas tupi-guarani é falado por diversos povos, mas não são idiomas. Então você pode falar que a língua portuguesa é o idioma oficial do país, ou dizer que o idioma do nosso país é o português.
Existem países que possuem dois idiomas, como é o caso do Canadá. Lá temos o francês e o inglês, como idiomas oficiais do país. As línguas estão sempre se transformando devido a várias influências. Algumas vezes, por causa de interações específicas, podem surgir os dialetos. O dialeto é o termo que utilizamos para designar as variantes linguísticas presentes na língua. Dialeto vem do grego dialectus, composto de dia, através de, e lectus, que quer dizer fala. Então, através da fala, o ser humano pode se comunicar de maneiras diferentes. Nós temos vários dialetos, como os dialetos geográficos, sociais, etários e os históricos. Os dialetos geográficos são as formas de falar de cada região. Já os dialetos sociais dizem respeito a grupos sociais específicos. Assim temos a linguagem do hip hop, que é diferente da linguagem dos surfistas, que é diferente da linguagem dos punks, e assim sucessivamente. Temos ainda os dialetos etários, que fazem referência às diferenças de linguagem por causa da idade. Assim, a linguagem dos adolescentes é diferente da linguagem dos idosos. Eu vou rodar novamente o vídeo para aqueles que não conseguiram anotar as informações, anotar. E aí a gente faz as correções nas nossas próximas aulas, ok? Língua, idioma, dialeto. Será que isso tem diferença? Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A língua é um sistema formado por valores e regras. Ela é um instrumento que é utilizado para a comunicação. Já o idioma é como chamamos a língua oficial de cada nação. O idioma está sempre relacionado ao estado político. Um país. Assim, podemos dizer que o português é o idioma oficial de nosso país. Já o conjunto de línguas tupi-guarani é falado por diversos povos, mas não são idiomas. Então você pode falar que a língua portuguesa é o idioma oficial do país, ou dizer que o idioma do nosso país é o português. Existem países que possuem dois idiomas, como é o caso do Canadá. Lá temos o francês e o inglês, como idiomas oficiais do país. As línguas estão sempre se transformando devido a várias influências. Algumas vezes, por causa de interações específicas, podem surgir os dialetos. O dialeto é o termo que utilizamos para designar as variantes linguísticas presentes na língua. Dialeto vem do grego dialectus, composto de dia, através de, e lectus, que quer dizer fala. Então, através da fala, o ser humano pode se comunicar de maneiras diferentes. Nós temos vários dialetos, como os dialetos geográficos, sociais, etários e os históricos. Os dialetos geográficos são as formas de falar de cada região. Já os dialetos sociais dizem respeito a grupos sociais específicos. Assim temos a linguagem do hip hop, que é diferente da linguagem dos surfistas, que é diferente da linguagem dos punks, e assim sucessivamente. Temos ainda os dialetos etários, que fazem referência às diferenças de linguagem por causa da idade. Assim, a linguagem dos adolescentes é diferente da linguagem dos idosos. Então, pessoal, realizem as atividades. Se tiverem dúvida, eu estou aqui de plantão no centro de mídias e eu aguardo todos vocês.